Aí surge uma pergunta que é bem interessante. Eu tenho um fenômeno para ser estudado e eu preciso compor hipóteses para explicar esse fenômeno. E uma dúvida que sempre surge: como que eu faço para saber se eu já fui suficientemente a fundo da questão, se eu já explorei todas as hipóteses que eram possíveis? Aí entra uma coisa que também é bastante interessante. Você precisa saber do assunto que você vai discutir. Se você vai discutir ou quer investigar sobre turnover, você precisa entender sobre turnover. Se você vai discutir sobre engajamento, você precisa entender sobre engajamento. Se você vai discutir sobre performance, você precisa entender o que é performance. E quando eu digo entender, o ter conhecimento, não tem como fugir de você fazer um mínimo do mínimo de uma pesquisa. E pesquisa ou outras fontes de conhecimento. Então é interessante você trazer o teu empirismo, aquilo que você conhece da tua carreira, enfim, situações que você viveu, experienciou, mas não ficar só limitado a isso. Conversar com outras pessoas sobre esse tópico, sobre turnover, engajamento, qualquer que seja o problema, e ler artigo, ver TED Talk, enfim, tem uma infinidade de fontes de informação que são bastante úteis. A gente mesmo na Numera, quando a gente pega um problema de negócio que é, sei lá, não muito usual e a gente precisa explorar mais do contexto do problema de negócio, eu faço isso com bastante frequência, eu vejo muito vídeo no YouTube, vejo muito TED Talk sobre o tópico de interesse. Tem inclusive um autor que eu acabei lendo o livro dele, gosto bastante, que estava relacionado com um problema que a gente precisava investigar, que era motivação dentro do ambiente organizacional. O nome do autor é Daniel Pink. The good news about all this is that the scientists who've been studying motivation have given us this new approach. It's an approach built much more around intrinsic motivation, around the desire to do things because they matter, because we like it, because they're interesting, because they're part of something important. Eu conheci esse cara vendo vídeo de YouTube pesquisando sobre motivação em ambiente organizacional. Descobri que ele tem um TED, no próprio TED ele fala de um livro, Drive, ou em português eu acho que é Motivação 2.0, alguma coisa assim, e tem um conteúdo interessantíssimo. Fora isso, uma excelente fonte de informação que vem um material já bastante digerido, que serve como um primeiro contato para o assunto. Artigos do Medium, tem muita coisa interessante lá. E eu uso um site /aplicativo para organizar os artigos que eu tenho interesse, dos tópicos que eu tenho interesse, que é o Pocket. Então toda vez que você lê alguma coisa sobre um tema, por exemplo, de novo, turnover, eu leio sobre turnover, vou lá e salvo esse artigo no Pocket. Uma coisa muito legal que o Pocket faz é sugerir outros artigos que são parecidos, que são de mesma natureza. Então, salvar e organizar os seus artigos dentro do Pocket é uma outra fonte, uma outra forma de você receber novos conteúdos que são relacionados aos temas que você pesquisa e que você precisa ler. Então, gente, para ser suficientemente extensivo na hora de compor as hipóteses, não tem outra forma que não você ampliar o conhecimento que você tem sobre o tópico que você precisa discutir. Confiar unicamente no empirismo que você tem, unicamente na experiência de trabalho, é um viés gigantesco. Então, antes de compor as hipóteses, é muito importante conversar com outras pessoas, discutir o tema, ver as pesquisas que já foram realizadas, entender o que o mercado está discutindo, o que a academia está discutindo. E depois de ter esse conhecimento mínimo, aí sim você elencar as hipóteses para, na sequência, testar e eventualmente explicar o fenômeno que você quer explicar. Talvez, quando eu digo fazer pesquisa, eu tenha dado esse tom de que, poxa, eu tenho que fazer uma revisão bibliográfica vastíssima e tal. Estou até confundindo isso com, sei lá, um programa de MBA, academia. Não tem nada a ver com isso. Nos projetos que a gente faz de consultoria, principalmente quando a gente não teve contato com um tópico específico de negócio que a gente precisa entender, a pesquisa ainda assim se resume a coisa de 2, 3 dias, uma semana. Então, muito embora você precisa criar o conhecimento sobre o tema para ser discutido, não é algo que deve demandar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses de estudo. É coisa que você consegue agregar conteúdo e ler em pouquíssimo tempo. Uma boa prática aqui para você compor a hipótese é: a hipótese que você vai desenhar e que pode explicar o teu problema de negócio, ela tem que ser falseável. O que é isso? Ela deve conter a possibilidade de ser negada, de ser derrubada. Então não adianta absolutamente nada você compor uma hipótese que é impossível de ser testada. Ela só é possível de ser confirmada, mas nunca é possível de ser desconfirmada. Então a hipótese, quando você compõe, você tem que pensar nesse pressuposto básico. A maneira como você coloca ela de pé, ela precisa ser testada, ela precisa de alguma forma receber alguma análise de dados, precisa de alguma forma ter um contexto suficiente
em que a gente consegue provar que ela é mentira quando ela for mentira. Esse é um aspecto básico e necessário para a gente fazer uma análise completa. Até para tangibilizar um pouco mais a coisa. Um exemplo, sei lá, chega o diretor de RH, o executivo de RH e fala: poxa, a nossa empresa está perdendo muitos talentos e eu estou perdendo talentos para a empresa aqui do outro lado da rua porque eles estão pagando um salário maior, então eu quero que você me mostre isso na análise, eu quero ver se as pessoas estão saindo porque, sei lá, o salário aqui era baixo, eu conheço o salário de lá, eu quero ter essa comparação. Note o seguinte, esse tipo de hipótese, ou a forma como isso é construído, não te deixa a possibilidade de você criar o contrafactual. Tentando explicar um pouco melhor para tangibilizar a coisa. Se você olhar só para as pessoas que saíram, e das pessoas que saíram, você fazer uma análise de, opa, o salário dessa pessoa aqui que saiu era 100 na minha empresa, e ela foi para o outro lado da rua para ganhar 150, você consegue confirmar essa hipótese aqui para esse grupo de pessoas que saiu da nossa empresa e foi para a empresa do outro lado da rua. Mas e se tiver um público gigantesco de pessoas que estavam nessa mesma condição, que tinham esse mesmo salário de 100 e que também receberam propostas da empresa do outro lado da rua, só que essas pessoas não saíram? Então, uma forma adequada de você testar, de você fazer esse tipo de análise, deveria ser, em vez de olhar só para as pessoas que saíram e confirmar que as que saíram tiveram um salário maior lá fora, a forma adequada é olhar as pessoas que saíram e também as que ficaram, que estavam numa mesma condição. Aí você consegue comparar esses dois públicos e você consegue contestar essa hipótese que você acabou de levantar. E, eventualmente, se o público que tinha as mesmas condições e ficou for muito maior do que o público que tinha essas condições e saiu, eventualmente essa hipótese ela pode ser derrubada.